Racionalização de denominadores. Primeira coisa, pessoal, por que não pode deixar a fração já desse jeito? Por que no denominador não pode ter uma raiz não exata, ou seja, um número irracional? Até porque, pessoal, se aqui no denominador for uma raiz exata, por exemplo, ó, se fosse 1 sobre raiz quadrada de 4, que é uma raiz exata, nós iríamos ficar com 1 sobre raiz quadrada de 4, 2. Muito simples, acabou. Só que, olha que complicação seria você dividir um número para um número irracional. Seria muito complexo, até porque o número irracional é infinito. Então, como que você iria dividir 1 para um número irracional? Então, é por esse motivo, certo, que no denominador não pode ter um número irracional. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar essa fração por uma outra fração, e essa outra fração vai anular esse denominador. Vamos lá. Então, primeiro passo, repete a fração, nós temos 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, o próximo passo, nós vamos multiplicar por uma fração. Que fração? Essa que está no denominador, certo? O segredo daqui é que nós temos que multiplicar por uma fração que anule essa. Como assim, Camila? Se eu multiplicar pela própria raiz quadrada de 2, tá certo? Tem que ser tanto no numerador quanto no denominador. Por quê, Camila? Porque a intenção aqui é que eu não mude a fração. Concorda comigo que todo número dividido para ele mesmo é sempre 1? E qualquer número vezes 1 vai ser ele mesmo? Então, eu não estou modificando o resultado. Então, por que eu multipliquei aqui por raiz quadrada de 2? Nós temos que usar as propriedades de multiplicação, que diz que quando eu tenho o mesmo índice, ó, eu posso multiplicar os radicandos. 2 vezes 2 dá quanto? 4. E raiz quadrada de 4, eu sei. Eu também posso escrever isso daqui diferente, né? Pode sim. A raiz, né? Que aqui é a raiz quadrada. Então, a gente permanece com raiz quadrada. E esse 2, ó, está sendo repetido quantas vezes? 2 vezes, concorda? 1, 2, tá bom? Então, usando a primeira propriedade, eu posso cancelar, ó, o índice com a potência, ficando só quanto? 2. Lembrando que raiz quadrada de 4 é quanto? 2, ok? Então, eu tanto posso escrever dessa forma como dessa forma. Só que nós vamos usar essa, tá bom? Porque já conhecemos a primeira propriedade de cancelamento, tá bom? Então, ó, a intenção é que cancele o índice com a potência. Vamos lá. Então, aqui, ó, um número vezes uma raiz. Lembra a história do número vezes letra, que é só o quê? Juntar. Então, aqui eu vou ficar com 1 raiz quadrada de 2. E aqui, ó, eu vou ficar com a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Não é isso? Já vimos por quê. Repete o 2 duas vezes e dá para cancelar. Ficando assim, ó, 1 raiz quadrada de 2 sobre 2. Acabou. Uma dica, pessoal. Toda vez que for um número 1, vocês podem cancelar, tá bom? Porque quando não tem número, é que número 1. Deixa eu só te dar uma dica. Se eu tiver aqui raiz quadrada de 3, o número que está aqui na frente que vocês não estão vendo é quem? 1. Por quê, pessoal? Lembra que isso daqui é uma multiplicação, certo? Lembra a história do número e letra juntos? Eles estão se multiplicando. Aqui também. Então, 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, tá bom? Por isso que quando não tem o 1, vai ser aquela qualquer coisa. Então, aqui também vocês podem escrever dessa forma, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2.
Pronto. Eu coloquei aqui, pessoal, cada possibilidade. Como que pode vir esse denominador com uma raiz irracional? Então, aqui eu coloquei um número que vem na frente da raiz. Olha só, se isso daqui fosse raiz cúbica de 8, seria 2, tá bom? Aí, ó, só para finalizar, né? Seria 3 vezes o resultado daqui, que é quanto? 2. 3 vezes 2, 6, tá bom? Mas não é uma raiz quadrada de 8. Vamos lá, primeiro repete a fração todinha, que é 2 sobre 3 raiz quadrada de 8. Depois vai multiplicar aqui por uma fração. Que fração? Ó, quem que queremos excluir? É a raiz, não é esse número, tá bom? Então é com ela que eu vou mexer. Toda vez que for raiz quadrada, a potência tem que ser quanto? 2. Então, para que essa potência se transforme em 2, já que aqui tem só uma, né? Então, esse daqui tem que ter potência 1, porque 1 mais 1 dá quanto? 2. Então, vamos lá fazer. Aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 8 e aqui também raiz quadrada de 8, ok? Por quê? Porque quando eu juntar esses dois, ó, vai ficar 2 e dá para cancelar com o índice. Vamos lá, ó. Número vezes radical é só juntar. Então, aqui eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 8. Aqui embaixo, ó, eu vou ficar com esse 3, tá bom? Só repete aqui, ó, 3. E a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Concordam comigo? Porque o 8 está sendo repetido, ó, 2 vezes. E depois desse passo, eu posso cancelar o índice com a potência, ficando assim, ó, 2 raiz quadrada de 8 sobre 3 vezes, né? Lembra que isso daqui é uma multiplicação, ó, tá bom? Vezes o resultado daqui. Quando eu excluir o índice com a potência, ficou só quem? O 8. Então, é só resolver, ó. 2 raiz quadrada de 8 sobre 3 vezes 8, 24. Esse número que está fora do radical, certo? Quando der para dividir com esse denominador, divide. Quando der para simplificar, simplifica. Nesse caso, eu tenho 2 e 24, tá vendo? São dois números pares, então dá para simplificar por 2, dá para dividir por 2, certo? Ficando assim, ó, a gente está simplificando esse número que está fora, tá bom? 2 dividido para 2 dá quanto? 1, nem preciso colocar, né? Só basta repetir ali a raiz quadrada de 8. Embaixo eu tenho 24 dividido para 2 dá quanto? 12. Então, fica dessa forma, raiz quadrada de 8 sobre 12, tá bom? Então, lembrando, lá no final, quando der para dividir os números que estão fora, certo? Ou seja, fora do radical, dá para dividir. Quando der, divide. Quando não der, simplifique. Camila, nem dá para dividir e nem simplificar. O que eu faço? Repete, como esse, ó. 1 sobre 2. Não deu para dividir, não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, então é só repetir. Você não repetiu, Camila, olha, está faltando o 1. Né? Porque quando não tem o número 1, subentende que ele está lá, ó, invisível. Vamos vir para cá. Mesma coisa, repete a fração, que é 3 sobre raiz quarta de 3, e multiplica por uma raiz. Que raiz é? Olha, pessoal, a dica, certo? Sempre façam o mesmo radical com o mesmo índice, ó, como a gente fez em todos, ó. Raiz quadrada, tá certo? Sempre. E esse radicando, ó, é 3, né? Isso, então repete também. Só que, ó, lembrando que eles dois juntos tem que dar que número para cancelar? 4. Só que aqui já tem 1, não é? Que quando não tem número é 1. Então, para que fique 4, essa potência tem que ser quanto? 3. Concordam comigo?
porque 1 mais 3 dá quanto? 4. Então, ó, visualizando aqui esses outros para vocês verem como a gente fez isso em todos. Primeira coisa, temos que multiplicar pelo mesmo índice. Então, todos foram raiz quadrada, já que o inicial era raiz quadrada. E o radicando tinha que ser a potência que, somada com essa inicial, vai dar a mesma quantidade do índice. O índice não é 2? Aqui já tinha 1, ó, que quando não tem número é 1. Então, só faltava mais 1. Mesma coisa, ó. O índice não é 2? Aqui já tinha potência 1. Então, só faltava mais uma potência 1 para ser 2. Vamos vir para cá, ó. Aqui tem 1. Então, tá faltando 3. Potência 3, ó, para se transformar em 4. Ok? Então, lembra, o mesmo que vai ficar embaixo é o mesmo que vai ficar em cima. Então, raiz quarta de 3 elevado a 3. Vamos ficar como, ó? O número vezes o radical, só juntar. Então, 3 raiz quarta de 3 elevado a 3. E aqui, ó, embaixo, repete o radical, que é a raiz quarta, de 3 elevado a, ó, 1 mais 3 dá 4. Tá bom? Pessoal, essa propriedade está em potência. Vamos vir para cá, ó. Se eu não tivesse feito rápido, seria isso, ó. Raiz quarta de 3 vezes 3 elevado a 3. Multiplicação de mesma base. O que fazemos? Ó, repete a base e soma os expoentes. Deixa eu colocar aqui o índice que é 4 e 1 mais 3 dá quanto? 4. Tá vendo? É porque eu já fiz direto. Aqui tá junto propriedade de potência e agora de radical. Então, ó, consigo cancelar o índice com o expoente, ficando assim, 3 raiz quarta de 3 elevado a 3 sobre quanto? Quando eu cancelo o índice com o expoente, fica só quem? O 3. Olha só, pessoal, que coisa incrível. Os números que estão aqui fora, ó, é um 3 e um 3, ou seja, 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 raiz quarta de 3 elevado a 3. Lembrando que, quando não tem o número, também é 1. Então, o resultado fica esse, raiz quarta de 3 elevado a 3. Os próximos exemplos, nós vamos ter que lembrar disso daqui, conteúdo da 8ª série. Vocês lembram? Eu tenho a soma elevado ao quadrado, subtração ao quadrado e a diferença de 2 quadrados. Lembram como é que fazia? Quadrado do primeiro mais, tudo junto, 2AB mais o quadrado do segundo. Aqui, olha, era a mesma coisa desse, né? Ó, quadrado do primeiro, só que menos tudo junto, que é a potência, primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resolve do mesmo jeito, a diferença é que um é menos e o outro é mais. Quem determina? Ali, ó, inicialmente, tá bom? E a diferença de 2 quadrados é a multiplicação de 2 termos, onde um é mais e o outro é menos. E é só repetir os termos. AB, AB, ok? Espero que vocês tenham lembrado. Por quê? Porque nós vamos precisar para esses 2 exemplos que eu vou passar. Ó, pessoal, os 3 primeiros exemplos não vieram soma nem subtração, certo? Vieram, no máximo, um número na frente do radical, que ali é uma multiplicação, não é isso? Então, esse nós vamos resolver como? Primeiro passo, repete a fração inicial, que é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5. Depois, nós vamos multiplicar por uma fração. Que fração é essa? Vamos lá. Se esse está mais, esse outro vai ser menos, ok? Então, a gente vai repetir a mesma coisa, só que agora nós vamos ter um sinal negativo, tá bom?
E em cima, a mesma coisa. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Isso daqui, pessoal, era isso, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Que era o quê, ó? Multiplicação, onde um era mais e o outro menos. AB, ok? É isso, tá vendo? É isso. Então, daqui, ó, nós vamos vir para onde? Para cá, tá bom? Porque isso são termos iguais, são coisas iguais. Ou seja, nós vamos elevar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Assim, ó. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E em cima, Camila, como eu faço? Esse 2, certo? Ele vai multiplicar com esse número que está aqui na frente do radical. Camila, mas eu não estou vendo nenhum número. Então, diga que número é? 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, é só repetir ali o 2 e a raiz quadrada de 2, o sinal que tiver. 2 raiz quadrada de 5, tá bom? Mas, intuitivamente, multiplicamos o 2 por o número que está aqui na frente. Intuitivamente, também fizemos jogo de sinal, certo? Ó, aqui eu tenho um número positivo e aqui também. Então, sinais iguais é sempre mais. Um número positivo e um número negativo. Sinais diferentes é sempre menos, intuitivamente. Pronto, próximo passo. Toda vez que eu tiver o expoente igualzinho ao índice, o que eu posso fazer? Cancelar. Então, eu vou cancelar o índice com o expoente. Ficando assim, ó. 2 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 5 sobre... Só restou quem aqui? 2. Só restou quem aqui? 5. Lembrando que aqui tem um menos, viu? Então, aqui, ó, ainda dá para resolver. Assim, ó, 2 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 5 sobre quanto? Eu tenho 2. Menos 5 eu vou ficar devendo, viu, gente? Eu tenho 2. Menos 5 eu vou ficar, ó, devendo 3. Então, aqui eu vou ficar com menos 3. Um outro exemplo. Repete a fração que tem raiz quadrada de 6 sobre 4 menos raiz quadrada de 5 vezes uma fração. Que fração? Se essa tá menos, essa outra vai ser quem? Mais, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 4 mais raiz quadrada de 5. Em cima, mesma coisa. 4 mais raiz quadrada de 5. Então, agora, ó, nós vamos fazer aquele passo, que é como? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 4 ao quadrado, tá vendo que ele não tem raiz, então é ele ao quadrado, tá bom? Menos o segundo, que é raiz quadrada de 5, ao quadrado. E aqui em cima, eu vou ficar com esse número vezes cada um que está na outra fração. Então, é esse vezes esse, depois esse vezes esse outro, tá bom? Lembrando, ó, que intuitivamente já estamos fazendo aí jogo de sinais. Sinais iguais é sempre mais, sinais iguais é sempre mais. Tá bom, ó. Radical vezes número é só o quê? Juntar. Então, aqui eu vou ficar com 4 raiz quadrada de 6. Mas, olha só, radical vezes radical tem o mesmo índice, então indica que podemos multiplicar os radicandos, ficando assim, ó, raiz quadrada de 6 vezes 5, 30. Aqui nós vamos cancelar o índice com a potência. Então, nós vamos ficar assim, ó, 4 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 30 sobre... Resolve, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Menos, se eu cancelei o índice com a potência, ficou só quem? 5. Então, aqui, olha, consigo somar esses radicais? Não, por quê?
Porque eles têm radicandos diferentes, ok? Lembrando, eu só posso somar ou subtrair radicais se os radicandos, se os números que estão dentro desses radicais forem iguais. Nesse caso, não são. Por isso que permanece como está. Então, só vou subtrair o denominador. Então, aqui em cima vou fazer 4 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 30 sobre 16 menos 5, 11. Para finalizar, agora sim, o conteúdo tanto de potência quanto de raiz, vamos vir aqui com expoente em forma de fração. E aí, como resolver? Pessoal, esse número que está no denominador vai ser o índice da raiz. O número que está em cima vai ser o expoente da base que vocês estão vendo. Ficando dessa forma, ó. Sempre façam uma raiz, já que o expoente é uma fração, tá bom? Toda vez que o expoente for uma fração, façam uma raiz. O número que vai ficar aqui, ó, embaixo é o índice. E o número que vai ficar aqui é o expoente, tá bom? E esse daqui só repete, gente. Então, aqui vai ser 3 elevado a 1. Lembrando que raiz quadrada não há necessidade de aparecer o 2. Lembrando que potência não há necessidade de aparecer o 1. Ficando dessa forma, tá bom? Raiz quadrada de 3. Vamos vir para cá, ó. Então, repete uma raiz. Vamos logo repetir aqui a base, que é 1/5, tá bom? Já que é em forma de fração, vamos colocar aqui um parêntese, tá bom, pessoal? Vamos lá, o número que está embaixo é o índice, o número que está em cima é o expoente, que eu ainda consigo resolver usando aquelas propriedades, né? Sim, ó, se vocês forem aqui além, né? Porque a intenção aqui é ensinar como vir daqui para cá, porque aqui vocês já estão sabendo de todas as propriedades. Ia resolver como? Ó, raiz cúbica, esse número, toda vez que for fração, pessoal, coloque aí em parênteses, elevado a 3 vezes esse número elevado a 1, não é isso? 3 mais 1 dá 4. Para quê? Para cancelar esse daqui. E o que restar vai ficar dentro do radical, tá bom? Então, esse número vinha para fora e lá dentro iria ficar ainda a raiz cúbica de 1 sobre 5, tá bom? Resultado final. Vamos vir para cá, ó. Camila, estou vendo ali ainda um negativo, quer dizer que eu posso fazer isso? Jamais. Índice é sempre número positivo, tá bom? Então, aqui, ó, vem só o número 2. Lá dentro eu vou ficar com a base 4. Já que ficou esse menos, você vai usar como expoente, tá bom? Ele não vem para o índice. Então, se ele não vem, a outra opção é que ele fique lá no expoente. Aqui ainda tem alguma propriedade? Tem sim, pessoal, sempre tem. Então, raiz quadrada, né? Porque quando não tem número no índice é a raiz quadrada. E aqui, ó, todo número elevado a um número negativo. Resolve como? 1 sobre. Sobre quem? Sobre ele positivo, não é isso? Então, aqui eu vou ficar com 1 positivo. Não há necessidade de colocar. Depois daqui, eu posso separar as raízes, ó, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 4. Ficando como? Eu sei qual é a raiz quadrada de 1? Sei, é 1. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 4? Sei, é 2. Então, esse número aqui, ó, que logo de cara era um número estranho, é 1 sobre 2. Aqui, ó, mesma ideia. Então, a raiz, esse 2 repete. O número que vai ficar aqui dentro é esse que está no denominador, que é 5. E o número que vai ficar aqui em cima, nesse caso, já que é um número negativo, é o menos 2. Ficando de qual forma? Lembrando, todo expoente negativo é 1 sobre. Então, aqui eu vou ficar com a raiz quinta de 1 sobre ele todinho, só que o expoente passa para ser positivo.
Então, o resultado fica dessa forma. Caso vocês queiram ainda ir além, ficaria assim, ó. Raiz quinta de 1, 2 elevado a 2 dá 4. Por que que eu desenvolvi? Gente, porque eu não encontrei nenhuma propriedade para eles dois. Não teve cancelamento, não tem como simplificar. Então, resolvi logo de cara a potência, ficando com raiz quinta de 1 sobre 4.